Pronto, já guardaram? Sim. Então peguem um caderno de português, a gente vai fazer a rotina, tá? Esta é uma aula de língua portuguesa para o 4º ano do ensino fundamental em uma escola de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Dia maravilhoso. Meu dia começou quando acordei às 11 horas. Levantei, fui escovar meus dentes, tomei banho, coloquei a roupa da escola, almocei. Nela estão Graziele, Lucas e Matheus, que são surdos e sempre estudaram em escola regular. Também estão na sala 2 docentes. A professora polivalente Nilda, responsável pela classe, Você colocou o nome agora? e a professora intérprete Lígia, que conversa com os surdos em Libras, a língua brasileira de sinais. O esporte escolar chegou, fui para a escola. Nilda e Lígia lecionam na Escola Municipal de Ensino Básico Nádia Issa Pino. A unidade tornou-se uma escola polo este ano. Escola polo é aquela que reúne deficientes auditivos em uma estrutura voltada para o aprendizado bilíngue. Essa fileira aqui, ó, João, Gabriele, Lucas. Vamos lá, João. Os alunos fazem a leitura da crônica, o Vô Maurício e os livros, do crítico gaúcho e professor de música Arthur Nestrovski. Eu tinha 7 anos e estava na 2ª série. Era início de inverno e fazia muito frio em Porto Alegre. Meus pais tinham feito uma reforma na nossa casa. Lucas também participa da leitura. O Decreto Federal 5.626 de 2005 estabelece que estudantes como Lucas, Graziele e Matheus têm direito a uma educação bilíngue no ensino regular. Quer dizer, receber letramento em Libras e alfabetização em língua portuguesa na mesma escola. Nilda conta como é a experiência de lecionar para os surdos. Como todos que trabalham nessa área, ela chama aquele que escuta de aluno ouvinte. 2 aulas separadas, né? Uma aula que seria do aluno ali ouvinte e outra do aluno surdo. São diferentes. São aulas diferentes em relação à adaptação, né? Mas assim como eu tenho outros alunos que também precisam de intervenção, que eu tenho que fazer uma adaptação em relação à aula do ouvinte, vamos dizer assim, né? Mas o objetivo é o mesmo, só a forma de como está sendo aplicada que é diferente. O ensino básico público no Brasil tem 156 mil escolas regulares, segundo o MEC. Nelas estudam 43 milhões de alunos. 21 mil são surdos e 10 mil deles frequentam unidades especiais. Em São Bernardo do Campo, a rede educacional tem 169 unidades, entre creches, escolas infantis e as do ciclo básico. 5 delas são escolas polo e uma é especializada no atendimento ao surdo. Nesta escola polo, há 840 estudantes, 8 deles com deficiência auditiva. O corpo docente é composto por educadores bilíngues, professores surdos e intérpretes. Todos buscam vencer as barreiras da alfabetização bilíngue. A estação do ano, tava calor? Tava calor lá? Vamos ler o texto, procura lá o que tava fazendo lá. Frio. Ah, é, né? E cadê a palavra frio? E cadê a palavra frio? Mostra pra mim. O que tá falando aqui? Muito frio. A professora Lígia chama a atenção para um fator determinante na evolução da aprendizagem do aluno surdo, o ensino de Libras, já nos primeiros anos de educação. Ela deve ser a língua materna dessas crianças, que aprendem o português escrito como segunda língua. Aqui, os estudantes surdos do 4º ano ainda estão aprendendo Libras. Meus avós me chamaram para se despedir. Então, para nós, o que é um desafio é esse, porque você tem que, num curto espaço de tempo, você suprir 10 anos de déficit que ele tem. Então, ali na sala que a gente estava fazendo, você vê, uma palavra que é tão fácil, você precisa ter figura, você dispõe de muito mais tempo, ele fica mais atrasado em relação à sala, né? Você tem que fazer todo um trabalho diferenciado de lado, não sendo excluído, mas porque ele precisa daquilo. Mas ele consegue
avançar, ele consegue... Consegue. Eles têm, assim, você vê mesmo no começo do ano até agora, eles têm uma evolução grande, entendeu? A gente percebe. Esta é uma aula de reforço em Libras para estudantes com deficiência auditiva e faz parte do AEE, Atendimento Educacional Especializado. O encontro com o professor César, que também é surdo, acontece 2 vezes por semana no contraturno, durante 45 minutos. Quem vai traduzir a aula é a professora intérprete Jomara. E nesse momento ele está explicando de um telefone próprio para surdos, né, de um sistema que chama Viable Brasil, onde o surdo, através de um monitor, ele liga para uma central onde tem um intérprete. Então ele faz a interpretação, o intérprete vê e faz a ligação já para o outro lugar que ele quer. Por exemplo, ele quer pedir uma pizza, ele liga para essa pessoa, né, esse sistema, e aí ele fala o sabor da pizza que ele quer, e o intérprete, então, fala para o ouvinte, né, e ele consegue receber uma pizza, por exemplo, em casa. O que acontece? Quando o aluno tem a língua, você percebe o desenvolvimento dele nas outras matérias. Então, esse contato que a gente tem junto com o professor da classe comum é que vai nos dando o apoio. Então, a gente vai direcionando, tem a intérprete, a importância da intérprete dentro da sala de aula, né? Porque é ela que vai dar esse suporte da língua para eles. E aí você vai percebendo o desenvolvimento dele nos trimestres, né? Que a gente trabalha por trimestre. Então, nos trimestres você vai vendo o desenvolvimento, como eles vão ganhando conhecimento com a língua. Está perguntando se é muito diferente trabalhar em escola especial e aqui na inclusão. Sim, é muito diferente. Eu percebi porque lá todo mundo surdo, o grupo de surdo aprende rápido. E aqui é diferente, porque aqui é nova, a inclusão é muito nova. Então é muito difícil o desenvolvimento dos alunos, mais atrasado. Aí tem alunos que falam um pouco, tem mais oralidade. Lá na escola especial, todo mundo surdo, a cultura própria, a língua própria, aprende muito rápido. Quais são os pontos mais desafiadores e quais são as estratégias pedagógicas dele? O principal da inclusão é que o ouvinte não conhece a língua, Então é muito diferente. Esse é o desafio de como integrar o ouvinte e o surdo no mesmo espaço, porque a comunicação não acontece. Então, isso ele está aprendendo, né, a trabalhar. O que é mais fácil? Mais fácil, português, ler, escrever, ou aprender com César Libras? Mais fácil? Os dois fácil? Português fácil e Libras fácil. Vocês pensam que aprendendo a Libras, depois matemática, português fica mais fácil? E você acha que ajuda? Você também? O contraturno ele é muito importante porque ele dá um respaldo no que a professora está dando na sala de aula, que o que a gente não consegue fazer, porque tem muitas coisas que a gente, apesar de mostrar a figura, mostrar a imagem, falar a palavra ali, você passa e você mostra o que está sendo no texto, mas daí você não tem assim o significado. Como na semana passada nós fizemos uma atividade sobre ditos populares. Então, tinha algumas coisas que eram muito complicadas, que nem em terra de cego quem tem um olho é rei. Então foi complicado porque a gente teve que explicar, porque era dentro de um texto que tinha essa fala, dizendo que o avô do menino tinha um olho de vidro. Então nós reforçamos muito no começo da história que esse olho de vidro não ia fazer o vô enxergar. Porque é um olho, uma prótese, né? Então nós batemos muito nisso. Só que daí no fim do texto estava falando que quem tem um olho é rei. Então assim, e falava que o menino imaginava as coisas como se aquele outro olho, o que ele vê? Então são coisas, metáforas, né, subjetivas, que isso não dá. Então é isso que faz o trabalho do contraturno, para mostrar fora daquele texto o que quer dizer isso. Porque na cultura surda não tem isso. Não tem esse dito popular, folclore, lendas. A gente tem que adaptar para eles passarem para a realidade deles. A Univesp TV já tratou do tema Libras em um programa complementar na disciplina Educação e Linguagem do curso de Pedagogia da Unesp. Vamos ver um trecho. A Libras, Língua Brasileira de Sinais, foi reconhecida por lei em 2002 como meio de expressão das comunidades surdas do Brasil. A partir de então, Libras tornou-se disciplina obrigatória nos cursos de formação de professores em pedagogia, fonoaudiologia e licenciaturas.
Na Libras, os sinais obedecem a uma gramática própria, com níveis linguísticos correspondentes aos das línguas orais auditivas. Em português, os fonemas, unidades mínimas de som, são representados graficamente pelas letras. Na língua brasileira de sinais, os fonemas equivalem aos quiremas, representados pela configuração das mãos. Mas os sinais só ganham sentidos quando a configuração das mãos é aliada a movimentos, direção, pontos de articulação e expressões faciais. A combinação desses elementos forma um número infinito de sinais, assim como a combinação de sons forma uma quantidade infinita de palavras nas línguas faladas. O ponto de articulação é o lugar onde o sinal é feito. Pode ser um espaço neutro na frente do corpo ou pontos do corpo tocados por uma ou pelas duas mãos. Os sinais que expressam os verbos trabalhar, brincar e consertar, por exemplo, são feitos no espaço. Já para os verbos imaginar, batizar e pensar, os surdos tocam a testa. Os sinais podem ter ou não movimento. A expressão em pé não tem movimento, diferente do sinal para evitar, que inclui movimento. Muito importantes são as expressões faciais, que correspondem à entonação das línguas orais. Para a interrogação, os surdos franzem a testa com a cabeça inclinada para trás. Para indicar os pronomes pessoais, eles apontam. As frases, em geral, começam com os substantivos. Em Libras, se diz cinema eu vou. E não eu vou ao cinema, como em português. Para nomes próprios ou de ruas, os surdos usam a soletração manual, onde cada configuração das mãos equivale a uma letra do alfabeto em português. De volta à Escola Apolo, em São Bernardo do Campo. A legislação também estabelece que as escolas promovam cursos básicos de Libras para alunos ouvintes e funcionários. O que vocês acham que é isso? Galo. É, a crista. Galo. Essa aula acontece uma vez por semana. Aonde está esse galo, gente? Na janela. Aonde está? Está na cerca. Vamos lá. A professora Ana fala da importância do ensino de Libras para os pequenos e para os colegas professores. Então, ao mesmo tempo que a gente está passando a Libras para os surdos, a gente está passando também para os outros alunos da mesma faixa etária, para que exista essa comunicação, essa troca. Uma menina deficiente auditiva, ela queria ir no banheiro, só que aí ela pensava que a porta estava fechada. Aí ela estava entrando no banheiro errado. Aí eu falei para ela que o banheiro era de homem e não de mulher. Uma vez eu fui pro shopping e vi um deficiente auditivo que estava procurando uma loja. Aí eu falei para ele onde era a loja e ele entendeu. Aí eu tava assistindo televisão, apareceu uma pessoinha aqui, né? Aí tava fazendo sinais. Aí um dia, né, eu tava na escola, a professora falou que ia ter Libras. Eu falei, o que é Libras? Pensando na cabeça. Aí chegou a professora e falou que era sinais. A professora Regiane também se vê na condição de aprendiz. Somente cursos fica uma coisa longe da realidade, do cotidiano, da nossa vivência e das crianças. Então, não é uma coisa tão prática quanto uma aula de Libras dentro do contexto da sala de aula, com as crianças participando, você errando símbolos, gestos, sinais e as crianças te corrigindo. Fica uma coisa mais viva, você consegue lidar com a língua de uma forma mais natural. Ela já notou outra utilidade que os alunos dão para Libras. Várias vezes eles se comunicam em Libras quando a gente está numa dinâmica mais de silêncio, de observação, de exposição da minha parte. Então eles acabam tendo bastante uso desse recurso nesses momentos meio de fuga da professora. O meu amigo Matheus, que ele faltou hoje. Quando a professora não quer que a gente fale muito, eu faço sinais para ele assim. Por que você conversa na sala usando Libras? Para a professora não ouvir.